Boa noite, mulheres, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Graciela Colli, a dona do tempo. A Graci, ela é consultora de empresas, é especialista em gestão de pessoas, é escritora, mãe do Valentim, empresária e ela é voluntária na JCI e na Lidera, a Associação de Mulheres Empreendedoras aqui de Passo Fundo, da qual eu faço parte também. Hoje eu trouxe a Graci aqui para falar um pouco com a gente sobre o tempo. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre como que a gente deve priorizar algumas coisas na nossa vida e hoje a Graci veio aqui ensinar a gente a como fazer isso. Vamos dar continuidade, né, Nath? Tudo bem, obrigada pelo convite, né? Você se desafiando aí mais uma vez nesse projeto. Eu sempre digo que a Nath é uma jovem menina que tem muita iniciativa e acabativa, né? Isso tem a ver também com a tua gestão do tempo. Então, parabéns aí por mais esse projeto. Obrigada pelo convite. Então tá. Graci, nos conta um pouco então sobre como que a gente consegue fazer a gestão do tempo para que a gente tenha equilíbrio e harmonia na nossa vida e assim a gente tenha qualidade do viver. Como é que são, que técnicas que a gente pode usar, que mandingas que a gente pode fazer, porque parece algo impossível pra gente, né? Porque é muita correria no dia a dia e às vezes parece que a gente não dá conta daquilo que realmente importa. Exatamente, né? Sabe que a maioria das pessoas que me procuram, né, pedindo ajuda nesse sentido, as pessoas querem controlar o tempo. E a gente não tem ação sobre o tempo, ele vai passar para todo mundo da mesma forma. A gente tem ação sobre as nossas escolhas, né? Sobre as reuniões que a gente vai participar, as pessoas que a gente vai se relacionar. Então é sobre isso que a gente tem ação, né? O tempo, eu não tenho controle dele, né? Ele vai passar para todo mundo e todos têm as mesmas 24 horas. E as pessoas pedem dicas. E eu sempre falo também para os meus mentorados que dicas, né? O que os gurus da produtividade, por exemplo, sabem da nossa vida. Eles trazem muitas dicas. Mas eles não conhecem, né, a nossa rotina. E quando a gente fala de ter uma rotina organizada, produtiva, a gente está falando de individualidades. Então eu sou um pouco resistente à história das dicas. Porque eu acho assim que primeiro a gente tem que se conhecer e fazer o nosso diagnóstico do tempo. Então, daqui um pouco a dificuldade da Nath é delegação, ou a dificuldade da Nath é não saber elencar prioridades, ou é não saber dizer não com um sorriso no rosto. A gente faz muito. Então, cada pessoa tem uma área de dificuldade com relação à gestão do tempo. Então, a gente acaba começando pelo diagnóstico pessoal da gestão do tempo para entender qual que é a tua dificuldade e trabalhar isso. E como que a gente pode fazer esse autodiagnóstico? Porque às vezes é muito difícil tu parar e se analisar, né? Eu já sei, um dos meus diagnósticos é que eu não sabia, agora eu sei dizer não pra muita coisa, né? Então eu consegui, fazendo uma análise pessoal, uma retrospectiva de tudo que eu já tinha feito na vida, né? Entender o porquê que às vezes me faltava tempo realmente pra fazer as coisas que eu gostava, né? Então tem alguma forma de que as mulheres possam fazer esse autodiagnóstico? Eu vejo, Nath, que a gente tem que ter muita sabedoria para perceber as nossas fases de vida também. Legal. Porque a gente tem momentos da vida que a gente está plantando, está semeando, tem momentos que a gente está colhendo, tem momentos que a gente está desabrochando, né? E são ritmos diferentes. Então, se eu olhar para a Graci lá dos 20 aos 30, era um ritmo totalmente diferente, eram escolhas totalmente diferentes, era sim para todos os convites. Exatamente. Então, a seletividade, ela vem depois, tá? Vem com o tempo e com a maturidade. Depois dos 40, a gente começa a dizer os não com mais naturalidade. E a gente a gente precisa primeiro parar para se sentir, para se perceber que momento de vida eu tô vivendo. Hoje eu sou mãe do Valentim, né, que tem 2 aninhos, e foi uma grande virada na minha vida. Porque hoje a minha gestão do tempo gira em torno de ter tempo de qualidade com a família. Então, esse hoje é meu maior patrimônio. Então, eu esperei tanto para ter ele, então foi uma trajetória, assim. E ele veio no tempo dele, quando tinha que ser. Porque agora, realmente, eu vejo que lá aos 30, quando eu tentei por muito tempo engravidar, eu não estava preparada para receber ele. Porque eu estava num outro momento de vida, né? As minhas 24 horas eram ainda mais intensas. Então hoje eu tenho essa sabedoria de parar e sentir o meu momento. Meu momento é esse, agora eu sou mãe. Então eu acrescentei mais esse papel na minha vida, que é, além de todos os outros que a gente tem, né? De voluntária. Então assim, aí você entendendo o teu momento de vida,
né? Agora é o momento de eu curtir meu filho. Eles têm 2 aninhos e daqui uns dias ele já vai querer ir pro mundo. Então, eu preciso fazer escolhas conscientes. Né? Só que como que eu faço escolhas conscientes? Não é no meio do turbilhão. Né? E aí, no livro que a gente escreveu, né, que depois a gente até vai falar mais sobre ele, a gente fala feliz daquele que entende a hora de parar para depois poder acelerar. Sabe que a gente falou lá com a Silvana exatamente sobre isso. Que às vezes a gente tá num ritmo tão agitado, tão atropelado, né? Que daí às vezes a gente para, a gente dá uma segurada, a gente consegue ver isso. Mas a gente para pra pegar o impulso, mas esse impulso vai ser pra onde? Vai ser direcionado pra o quê? Né? Exatamente isso que tu falou, desacelerar. Mas desacelerar por quê e para quê? E se escutar, porque assim, tem até um livro que a gente cita aqui, que é o da quietude. Não sei se tu já leu esse livro. Não. Que ele fala que a quietude é a chave. Deixa eu ver se eu encontrar, que eu já vou comentar sobre ele. Mas é muito interessante, porque ele fala que a gente consegue, os monges, os budistas, né? Por que eles tinham tanta sabedoria? Né? Porque eles tinham momentos assim de meditação, de quietude, literalmente. Né? E a gente vive num mundo onde tá todo mundo pedindo pra gente acelerar, pra gente correr, pra gente fazer e acontecer, e a gente vai, né? Principalmente quem é dinâmico. Exato, é aquela questão da gente de querer ser produtivo o tempo inteiro. Exato, eu até achei que é o parar para acelerar que tá na semana 18, né? E ele fala, né, que desde a antiguidade, filósofos, budistas e até cristãos, todos consideravam a quietude a força mais poderosa da Terra. E hoje o que a gente menos faz é ficar quieto, né? É verdade. E atualmente grandes líderes, pensadores, atletas, visionários têm em comum o quê? A capacidade de alcançar a quietude. Por que os atletas se concentram antes de uma competição? Então, a nossa vida é isso, assim, eu preciso ter esses momentos de quietude para sentir o meu corpo, para me escutar, entender o que me energiza, isso eu continuo na minha rotina, e entender o que me consome. Tudo aquilo que eu identifico que está me consumindo, vou ter que repensar essa rotina, e isso tem que sair, né, do meu dia a dia. Então, a melhor maneira da gente elencar os nossos papéis é a gente parar, analisar isso de uma maneira muito franca com a gente mesmo. Né? Então, assim, se os meus valores, por exemplo, família é um valor essencial pra mim, como que o Valentim não vai estar nas minhas 24 horas? Não tem como. Elencar os seus valores prioritários. Então, quando eu olho para todos os papéis que eu exerço e eu vou organizar uma rotina pra mim, de trabalho e, enfim, de atividades, eu divido as minhas 24 horas dentro daquilo que tá alinhado com os meus valores. Então, se espiritualidade para ti é um valor importantíssimo, que tempo você vem dedicando para isso, das tuas 24 horas ou na tua semana? Então, é pra gente pensar, principalmente assim, tá, valor importante para mim e inegociável. Isso, o que eu não abro mão do meu dia, né? Eu tenho, claro, hoje eu tenho essa possibilidade porque eu tenho a minha empresa e não trabalho de CLT. Quando eu trabalhava em CLT eu não podia fazer isso, mas eu tenho um hábito, né, uma rotina já há alguns anos. Tem algumas datas que eu bloqueio a agenda, por exemplo, aniversário da minha mãe e do meu pai, que não moram aqui. Eu tenho, semana que vem, a minha mãe tá de aniversário, eu tenho pelo menos uns 3 eventos bem importantes, que eu gostaria muito de ir. Mas aí eu paro e olho, né? O que pesa mais? Então assim, eu vou no aniversário da minha mãe, né, porque tá dentro dos meus valores e eu bloqueio a minha agenda no ano. Eu sei que todo ano, naquela data, eu vou estar com ela. Então são escolhas, né? O tempo ele vai passar para todo mundo, mas eu tenho que estar muito consciente, né, daquilo que eu quero de verdade, que faz sentido para mim. Então isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. E a gente vê que uma coisa que tu falou, né, que tem que fazer sentido pra você, que tem que coincidir com o teu propósito, né, o que te energiza, né, porque o que faz sentido é aquilo que te traz energia. Que vai fazer teu olho brilhar. Isso, que faz teu olho brilhar. Então, sobre a importância também, né, da gente estar presente de corpo e de alma naquilo que a gente tá fazendo, né, porque às vezes a gente se enche de tarefas e a gente só tá no
piloto automático, né? A gente não sente o que aquela situação, o que aquele momento tem pra nos passar. E isso vai refletir lá no final do dia, quando a gente tá exausto, tá acabado e não consegue ter um momento legal com o marido, um momento legal com a família, com os amigos que seja, né? Ter um tempo de qualidade, gerar tempo de qualidade. Exatamente. E tudo tá também dentro de nós. Porque às vezes a gente falou de quietude antes, e tem gente que tem a prática da meditação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consigo meditar. Eu também não, eu já Tenho muita tentei, eu tenho dificuldade. bastante dificuldade, a minha cabeça parece que não para, Eu gosto de admiro muito acompanhada. quem consegue. Mas minha cabeça é a minha. Mas a minha teoria é, dentro manda fora. Eu posso estar no meio do barulho, mas se eu aqui dentro tiver ok, tá tudo certo. E às vezes eu posso estar num lugar silencioso, propício para meditação e a minha cabeça tá mil. Então, por isso que eu digo, dentro manda fora. Aqui dentro determina tudo, né? Então, muitas vezes não é um ambiente, né? Claro que você tá num lugar mais tranquilo, mais calmo, favorece. Sim. Mas você tem que ter o controle, né, das tuas emoções, dos teus pensamentos e estar de fato onde os teus pés estão. É aqui que eu estou, né, de corpo, mente e alma. Bora, Grace, conta pra nós um pouco do teu livro, que se chama De 24 Horas até 365 Dias para Mudar a Sua Atitude. O que ele nos traz? Então, vamos falar do livro, né? O filho que nasceu esse ano. A maioria das pessoas nos pergunta o porquê do título do livro. Né? Por que esse título? E a gente partiu do princípio de estabelecer um prazo para a gente realizar mudanças. Né? Então, nós, o Gabriel e eu que escrevemos, colocamos no sentido de que você não precisa uma vida toda para mudar algo em você que você não gosta. Né? Então, por exemplo, minha gestão do tempo não tá legal, eu preciso fazer algo. Você tem de 24 horas até 365 dias para fazer algo para mudar, né? Porque se eu levar uma vida inteira para mudar alguma coisa, algo tá errado. Né? Então, a ideia é de estabelecer prazo para as coisas. Legal. Né? Então, o livro traz essa proposta e ele vem com 52 crônicas, uma para cada semana do ano. Né? E aí a gente contou com o Gustavo, olha quem autografou no livro. A obra do Valentim aqui. Querido! A gente contou com o apoio do Gustavo Cerbasi, que é consultor, especialista financeiro. Ele fez o prefácio do nosso livro. Legal. E o Gustavo fala no prefácio justamente isso, né? Que esse livro ele é um convite não para você acelerar, mas para você parar, pensar e agir. Né? Então ele traz reflexões leves, verdadeiras, bem intencionadas, né, e mobilizadoras, que é para mobilizar as pessoas a gerarem mudanças gradativas. Então, semana 7, já abri aqui. Aceite os convites. Depende. Né? Então, na semana 7, você vai ter a oportunidade de fazer essa reflexão sobre os convites que você recebe na vida. Né? E a Grace, que escreveu a primeira edição desse livro lá em 2016, escreveu essa crônica dizendo que a gente deveria aceitar todo e qualquer convite na vida, que tudo é oportunidade, que tudo a gente aprende. E a Grace em 2023, né, mãe fases da vida. Em outra fase, não, só um pouquinho, depende. Às vezes a gente perde tempo em algum lugar. Perde mesmo. Perde mesmo. Então a gente tem que ser franco, sabe? Não, porque é legal, vamos, todo mundo vai. Não, só um pouquinho. Eu preciso estar lá. Qual é a minha parcela de contribuição? Né? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Quem são eu quero me conectar com aquelas pessoas? Então, assim, essa coisa da seletividade. E não tem nada de errado nisso. Não, tu tá, às vezes, se protegendo, né? Se protegendo, tu tá abrindo mão de estar num ambiente para dar prioridade aos teus valores. E tá tudo bem? Tudo certo. E quando a gente é mais jovem, eu brinco até com as minhas mentoradas que a gente é muito emocionada, né? E sempre tem uma amiga que puxa, né, Nath? Vamos! Vai estar todo mundo lá. E a gente vai, né? E aí hoje eu penso, não, só um pouquinho. A gente sempre vai aprender alguma coisa, ou a gente sempre vai ter algo interessante. Não, às vezes a gente só perde tempo. Então a gente tem que às vezes ter esse olhar um pouquinho mais crítico para as nossas escolhas e não fazer tão no piloto automático. E uma outra coisa importante que eu também trago no livro e que eu gosto bastante de estimular as pessoas a refletirem é o quanto das tuas escolhas tem influência externa e o quanto das tuas escolhas elas são tuas mesmo, de verdade.
Essa é uma boa reflexão para ser feita. Porque às vezes a gente vai por pressão externa, né? Ou talvez a gente não faça escolhas que a gente gostaria de fazer por pensar, ai, mas o que será que vão pensar? Né? Ai, mas eu acho que eu não tenho potencial para isso, né? Por uma autocobrança também, né? Por uma autossabotagem, a tal da síndrome da impostora, que impera muito, né? Na gente, Muito. né? Mas essas, vejo assim, não sei, posso estar errado, que as escolhas que a gente realmente quer pra nossa vida, né? Que a gente tem que dar o primeiro passo, né? Tomo um exemplo comigo, que dei o primeiro passo com Mais de Mim ano passado, e aí dei uma parada, porque eu pensei, ah, o que será que vão pensar? E daí, esse ano eu decidi não. Pensem o que quiserem. Eu vou fazer o que faz sentido pra mim. Porque eu acredito nesse Porque projeto. eu acredito, exatamente, porque é o que me traz a saúde vital, né? Que é o que me faz feliz. E às vezes a gente não faz as coisas por realmente isso, pelo externo da gente. Ai, mas eu acho que não vai dar, acho que as pessoas vão pensar isso, que as pessoas vão fazer aquilo. E aí a gente acaba fazendo o que as pessoas querem que a gente faça. Porque elas dizem que tu tem que fazer tal coisa. Isso, você precisa, isso aí. Você precisa seguir esse padrão, porque se você não seguir esse padrão, você é muito disruptiva e tá saindo fora e não vai dar certo. Exatamente. E eu fui essa pessoa que correspondeu aos tem que da vida até pouco tempo atrás. Então, e óbvio, as pessoas muitas vezes nos veem com conversas nesse sentido, não por mal, né? Olha, eu acho que tu tem que fazer aquele curso, eu acho que tu tem que ir em tal lugar. As pessoas querem te ajudar, né? Mas não é com uma intenção ruim, né? E isso vale para outras coisas da vida, como por exemplo, você tem que ter filho até os 30, você tem que casar até... Então, assim, a gente ouve muito tem que e a gente corresponde ou não. Né? Então, eu, Grazi, correspondi a muitos tem que na vida até hoje. Mas eu comecei a dizer, não, só um pouquinho. E o meu maior aprendizado foi a maternidade. Porque eu casei com 27 para minha região lá, digamos assim, para minha cidade pequena, eu já estava idosa. Já tava de tia. Já tava de tia. Então eu casei mais tarde, eu não tinha pretensão de ter filho cedo. E na minha cabeça eu pensava, nossa, ser mãe parecia algo tão distante. Eu casei com 27, com 30 eu não aguentava a pressão. Vocês têm que ter filho? Não, vocês têm que ter... O Gabriel é uma criança, meu Deus do céu, e agora tem que arrumar uma criança. Porque eu, naquele momento, eu tava no auge de querer realizar, de querer fazer coisas, de querer viajar, conhecer em eventos, ser voluntária do mundo. E aquilo me dava energia. Então, era muito legal, gente. E até hoje, assim, quando as pessoas falam, ai, nossa, agora vocês têm um filho, vocês são um casal realizado. Eu já era realizada. Eu era muito feliz, né? Eu sempre fui muito feliz. Eu transbordo hoje porque eu tenho Valentim. Exatamente. Né? Mas, enfim, voltando à história dos tem que, tu tem que ter filho até os 30, e aquilo foi uma coisa que me impactou, eu permiti que isso me influenciasse, e eu comecei aos 34 fazer fertilizações in vitro, pra tentar engravidar. Por causa dos tem que. Porque eu tinha que ter, que imagina, já tantos anos de casa. E eu permiti que isso me influenciasse, por mais que lá no meu íntimo, lá no meu coração, eu pensava, vai ser mais 40. E eu verbalizei, e eu pensei nisso várias vezes. Um filho, nossa, você mais 40, como que esses 40 demorassem. Sim, a gente perdeu, mas estamos ali. E Nath, por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Eu passei por vários tratamentos e eu não engravidei, sabe? E, enfim, e aceitei, porque eu sempre tive uma vida muito legal, eu sempre amei a vida que eu levava. Sim. Eu não tinha nenhum tipo de cobrança com relação a mim, mas as pessoas tinham. E uma coisa que acontece muito com as mulheres, da gente entrar muito nesses tem que, né? A gente fica pilhado pelo externo. Pilhado pelo externo, bastante pilhado, porque essa cultura da mulher tem que fazer isso, da mulher tem que fazer aquilo, ela é muito antiga. Então agora que começou a se quebrar esse padrão. E olha só, tu disse que tu sabia que tu ia ser mãe aos 40, né? Que tu sentia isso dentro de ti e que tu tentou atropelar isso. Exato. Eu nem imagino o quanto de estresse que isso não causou pra ti, mentalmente e pro corpo, né? Porque passar por todo
o processo de fertilização, né, de gerar uma expectativa, causa bastante estresse, né, pro casal, enfim. Então, a importância da gente se ouvir, né, e não cair na pressão de você tem que fazer tal coisa, se aquilo não é o teu momento. Exatamente, não era o meu momento. Não era. E foi preciso, assim, eu ter um momento de quietude, né, que aí veio uma pandemia, nós estávamos num outro ritmo de vida, num outro momento de vida, e eu digo sempre, o Valentim veio quando ele quis. Exatamente. E eu fui mãe aos 40. Então, assim, essa é um pouco da minha história e foi um dos meus maiores aprendizados. Por isso que muito do que eu escrevi no livro são coisas, não é que eu sempre fui assim, foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida a partir de experiências que eu vivi, sabe? E a gente tem que saber aproveitar tudo isso, né? Então, eu já fui aquela jovem que aceitava todos os convites, mas hoje eu sou aquela pessoa, assim, que reflete muito antes de dizer sim, que ela disse sim pra mim. Que elenca sempre os valores antes, opa, tá, é legal, é isso que eu quero pra mim. Então, assim, ter um pouco dessa paz, dessa calma pra tomar decisões. A gente toma, às vezes, a gente até decide, a gente até faz escolhas, mas nem sempre é consciente. Às vezes é mais no ímpeto, né? Mais na emoção. Então tá, né? Vou fazer. Então, eu acho que é importante isso, assim, a gente ter essa sensibilidade. Nós mulheres temos, só que a gente tem que parar pra se escutar. Isso é uma coisa que talvez também seja algo mais cultural, porque sempre nos disseram que nós tínhamos que fazer, que algumas mulheres não conseguem realmente parar, entender o que se passa, conhecer o próprio corpo. Porque a gente passa por vários ciclos, a gente tem infância, adolescência, daí a gente menstrua, a gente entra na idade fértil, daí a pouco no climatério, daí a pouco na menopausa. É uma oscilação gigante que acontece fisiológica no corpo. E como tem uma construção que não permite, né? Agora não permite, né? Que a mulher se conheça, né? Fica mais difícil tu parar e entender os sinais que o corpo dá. Ou, sabe, tipo, de parar e dizer assim, não, eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar. Porque a gente cuida do filho, eu não tenho filho, mas eu sei que as mães cuidam muito dos filhos, abrem mão de muitas coisas pelos filhos, pelos maridos, pelos pais, por todo mundo, né? E a última a se escutar é a mulher, porque a gente se doa muito. É da natureza da mulher. A mulher é um ser doador, né? A gente doa muito. Só que a gente precisa se recarregar nos momentos de inquietude. Tem os momentos de inquietude e os momentos de agito, né? E tá tudo bem. Só acho que essa questão que as mulheres têm que aprender, sim, a se escutar mais. Porque a gente tem um sexto sentido bem E se eu tivesse escutado melhor, né? Hoje eu tenho clareza que eu mesma falava isso pra mim. Mas na época eu acho que eu verbalizava e aquilo passava batido porque a opinião dos outros pegava mais forte. Então, assim, se eu tivesse me escutado aos 30 anos, eu tinha levado pelo menos 100 picadas, né? De agulha pra tentar engravidar, que foi algo que não aconteceu de forma artificial e acabou vindo de forma natural. Então, assim, e é isso, assim, tu falou de equilíbrio e de harmonia. A gente tem que falar mais em harmonia entre todas as áreas da nossa vida. Porque carreira é importante, trabalho é importante, filho é importante, né? Mas assim, como que eu harmonizo tudo isso? Porque não existe essa história, a gente também verbaliza sem perceber que isso não existe, tá? A gente fala muito vida pessoal, vida profissional. Isso não existe. É verdade. Existe vida. Isso, por causa Ela é uma só. A gente usa diferentes personalidades, né? Tem por exemplo, a Graça empresária, a Graça que é mãe, a Graça escritora. Não, existe a Graça. É uma pessoa só. É uma pessoa só, né? E aí a gente desempenha vários papéis, sim, mas é um ser único. Esse ser único não é uma coisa no trabalho, uma coisa em casa, uma coisa com as amigas, não. É uma pessoa só. E acho que falta também esse olhar pra pessoa como um ser só. Né? Não sei o que tu acha, mas eu acho que falta bastante. Tanto que nas empresas, né, que a gente trabalha aquela expressão, deixa os problemas lá fora. Hoje em dia isso está cada vez mais claro que não existe, é impossível, né? Porque a pessoa, ela é única. Se ela tiver com algum problema, ela vai estar ali inteira vivendo aquela situação, né? Então, eu acho que temos que tirar um pouco essa coisa assim de vida pessoal, vida profissional. Não, existe vida, ela é uma só e a gente precisa dar conta de desempenhar esses papéis, mas assim, dentro de uma organização que ela é só tu.
né? Daqui a pouco não é. Se eu te contar como que eu organizo a minha rotina, Talvez não caiba pra mim. talvez não dê certo pra ti. Né? Hoje ainda uma cliente me perguntava como é que tu faz e tal. Porque eu vejo tu aqui, vejo tu na estrada, eu vejo tu. Digo, não, eu procuro concentrar em turnos as atividades para mim desgastar menos. Então, por exemplo, eu reservo às vezes um turno para atender só online. Eu não faço uma online, uma presencial, uma online, uma presencial. Então, por exemplo, hoje eu tinha mais agendas online. De manhã, bloqueei a agenda. De tarde, eu tinha atividade fora. Porque também é comprovado, né, que a gente perde energia e foco quando a gente fica trocando de Alternando. atividade muito seguido. Então, pra mim isso funciona. Então eu organizo assim, minha segunda eu não vou pra estrada, na terça eu já vou atender cliente fora. Mas eu demorei a entender que essa era a rotina ideal pra mim. Eu fui experimentando. Né? Então, quando a gente fala de rotinas, a gente fala de individualidades. E outra coisa que é importante também é a gente não ser muito, como é que eu vou dizer? Tá, eu tenho de 24 horas a 365 dias pra mudar a minha atitude, né? Mas não preciso mudar no primeiro dia. Não, Do nada, resolvi radicalmente, sou outra pessoa. sou outra pessoa. E tentar ficar em algo, como é que eu vou dizer, estático, né? Que não tem flexibilidade. É isso, é tu se experimentar. Né? Vou tentar isso. Se não der certo, eu vou me adequar, né? Não preciso ficar... Porque às vezes as pessoas acho que se frustram. Também. De não conseguir, né, desempenhar aquilo que elas se proporam a fazer. Isso que não vai dar certo, então fica assim mesmo. Né? É verdade. É ter disciplina para te saber ser maleável também, né? E realmente se comprometer a mudar de atitude, né? Mesmo que tenha que fazer isso umas 3, 5 vezes até achar o correto, né? O que é melhor para você. Porque dependendo do que você tem que mudar, pode levar uma semana, pode levar alguns meses. Mas aí, no livro, a gente fala, não mais que um ano, né? Porque um ano é tempo suficiente pra gente se tornar uma pessoa melhor. Tem dia corrido aí. Então, se em 365 dias você não conseguir se tornar uma pessoa melhor, aí a gente tem que rever. Né? Daí repense. Aí o livro não vai resolver o teu caso, aí a gente já tem que... Mas essa é a proposta, né? Então, que a gente estabeleça prazos, né? Pra gerar mudanças de comportamento, de hábitos, de rotinas, aquilo que você achar que é necessário fazer na tua vida, que você coloque uma meta, né? E não espere a vida toda, um dia eu vou conseguir fazer tal coisa, ou quem sabe um dia eu vou ser uma pessoa melhor. Não. Então, as 52 crônicas, elas vêm nesse intuito, né? De trazer reflexões leves, mas que vão te mobilizar a gerar mudança. Certo. E tem uma coisa que eu uso pra mim. Às vezes deu certo, às vezes não, porque também a minha rotina mudava muito, então eu tinha que mudar muito o jeito que eu me organizava. Às vezes nada dava certo, mas vamos lá. Eu usava muito o que eu preciso fazer, o que, como, né? O porquê que eu tava fazendo isso e qual era a meta que eu tinha que atingir, né? O porquê, no caso, seria a meta, né? Eu preciso quando eu tava na faculdade, preciso estudar pra prova X durante tanto tempo, por quê? Porque eu quero atingir tal resultado. Né? E determinava um período de tempo, de tal dia até tal dia eu tenho que fazer isso. Nada muito, muito louco assim, né? Porque dá pra gente estabelecer metas impossíveis de serem cumpridas, porque é só pra se frustrar mesmo. Mas eu usava bastante a matriz do que, como, porquê. E é um método que dá certo pra ti. Que dá. E a nossa vida, ela funciona graças a um conjunto de métodos. A gente nem se dá conta, mas a gente tem método pra tudo. A gente tem método pra escovar os dentes, a gente tem método pra dirigir. E gestão do tempo também, cada um tem que encontrar o seu método. Né? Então, de que forma a Natália se sentiu mais produtiva, mais organizada, né? E a organização, ela faz parte da minha vida, assim, desde sempre. Eu sempre digo que na escola eu não era a mais inteligente nem a mais brilhante. Longe disso. Eu era a mais dedicada e a mais esforçada e organizada. Né? A gente sempre gosta dos colegas organizados. E é com essas características que eu consegui conquistar o meu espaço. Não era porque eu era inteligente. Não era porque eu não sou a brilhante da turma. Mas eu sou a organizada. Opa! Então... e aí até no livro eu falo um pouco sobre isso, no sentido assim, do que é mais importante, né? Você ser a pessoa daqui um pouco mais querida da turma, né? Ou você ser a pessoa que as pessoas mais confiam. Então, eu queria que as pessoas confiassem em mim, no meu potencial. Não precisavam gostar de mim. Sim. Né? Ela não pode não ser a mais simpática. As que tivesse a confiança que tu fazia um trabalho correto. Ela vai entregar, ela vai fazer. Então, assim, eu construí muito, assim, o meu trabalho, a minha vida,
nisso, assim, que as pessoas confiavam que eu não era daqui um pouco a melhor naquilo que eu fazia, mas eu era organizada e eu dava um jeito de entregar dentro do prazo. Isso sempre fez muita diferença na minha vida. Cumprir os prazos, né? Então, pra mim, hoje, o que é mais importante? As pessoas confiarem em mim, né? E eu zelo muito por isso. Então, a forma como eu levo a minha vida, a forma como eu organizo as minhas demandas, né? É muito nesse sentido. Ter o comprometimento, né? Porque uma coisa, se tu tem comprometimento com os outros, tu tem comprometimento consigo mesmo. Né? Tu consegue se comprometer com as tuas metas e com as metas das outras pessoas que confiam em ti, que dependem muitas vezes de ti. Exatamente. Né? E hoje o mundo dos negócios está cheio de gente querendo dar oportunidade, não para os mais brilhantes, mas para aqueles que cumprem o que prometem. Né? Então eu vejo isso muito quando a gente vai recrutar, quando a gente vai escolher um candidato, assim. Olha, não precisa ser o mais inteligente, tem que ser alguém que realmente entregue faça. E que faça, e que se dedique, que se não saiba, vá estudar e aprender e dar um jeito, sabe? Então, que é aquele espírito fuçativo que eu digo. Que vai por tudo. E que seja uma Natália, né? No sentido, assim, de iniciar e acabar. Iniciativa e acabativa. Isso hoje em dia tá bem difícil também, porque as pessoas amam iniciar projetos, amam... E não terminar, né? E não terminam, né? Então, esse também é um ponto importante, Nath. Então tá bom, acho que seria isso. Isso aí. Então tá. Eu agradeço por ter disponibilizado seu tempo, por ter me dito sim pra estar aqui, porque a gente se conhece há um tempão já, né? Desde que eu entrei na Líder, eu te admiro a tua gestão do tempo. Muito, muito, muito. Quero ser igual a você quando crescer. Porque às vezes a gente tem, agora eu mudando, né? Saindo, era estudante, agora eu sou médica. Outra fase da vida. É outra fase da vida. Preciso reorganizar o meu tempo, né? Para as prioridades que eu tenho hoje em dia, né? Que são diferentes daquelas que eu tinha como acadêmica. Então, também vou me reorganizar e descobrir qual que é o meu método. Mas vou estar aqui para te ajudar. Mas o melhor método para que eu possa levar uma vida com equilíbrio e harmonia. Perfeito, Nath. Obrigada. Obrigada, Dori. Obrigada pelo convite. É muito bom estar contigo, né? E viver um doce momento. É verdade. E, ó, adquiri um livro da Grécia. Obrigada. Vou deixar na descrição. Valeu. Ai.